paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o diácono Niedson Ferreira e estamos juntos aqui estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre de 2022, da editora da CPAD, onde a gente está estudando os valores do reino de Deus, a relevância e o Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então é essa lição que a gente está expondo, através desse trimestre, que é comentada pelo pastor Osiel Gomes. E estamos juntos aqui com mais uma lição. Hoje estamos em um novo cenário provisório aqui, que eu adaptei rapidamente por alguns intermédios aqui físico, E aí eu tive que me adaptar aqui em algum outro cenário. Mas vamos lá para mais uma lição. Hoje a gente vai estudar a lição número 11, que tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. A gente vai abordar 3 pontos específicos. Eu vou deixar aqui exposto para vocês quais são os 3 pontos específicos. Primeiro aí, não devemos julgar o outro. Segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Terceiro, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Então é essa lição que a gente vai introduzir hoje, com esses 3 pontos importantes. E eu peço a você que fique até o final do vídeo, porque tem muito ensinamento de Deus aqui, através dessa lição de hoje. É uma lição simples, é uma lição que tem uma didática muito boa e que tem uma abordagem muito boa. O pastor Osiel Gomes investiu nessa lição aqui à luz da Bíblia e na inspiração do Eterno, E trouxe muito ensinamento de Deus aqui para nossas vidas. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajuda aí a bater a nossa meta de inscritos no nosso canal, tá bom? A gente vem, graças a Deus, vem aí alavancando aí alguns inscritos e visualizações nos nossos vídeos. Eu peço a você que me ajude, nos ajude aí nesse projeto de pregação, de ensinamento da mensagem de Deus. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque todas as vezes que a gente compartilhar um vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado. E a gente tem escola bíblica na segunda-feira e na quarta-feira temos série de mensagem. Então, recapitulando aqui a mensagem, o recadinho, inscreve-se, ativa o sininho, tá bom? Curte para o YouTube entender que você está sendo abençoado por Deus e recomendar esse vídeo para muitas vidas. E é esse o propósito do nosso canal, tá bom? E comenta para a gente aqui debater algo sobre algum tópico bem importante aí da nossa lição, tá joia? Vamos partir para a nossa lição de número 11, Sendo Cautelosos nas Opiniões. Então vamos lá, iniciar a lição número 11, onde iremos abordar os 3 pontos específicos. Eu já passei para todos. Então, a lição de número 11, Sendo cautelosos nas opiniões, certo? E segundo trimestre de 2022, EBD dos adultos. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo número 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Essa lição a gente vai abordar muito ponto específico. A gente vai aprender e vai entender mais uma vez que Cristo ele traz à tona, que Deus é o juiz a ponto de julgar qualquer um. E Jesus, em vários momentos bíblicos, vou citar só uma aqui, mas, por exemplo, em João 3,17, a partir do versículo 17, Jesus disse que não veio para julgar o povo. Ele veio para salvar o povo, porém existe um lá no céu que vai julgar o povo. Então, nem Cristo veio julgar o povo. E então, a gente vai trilhar nessa mensagem de hoje, nessa lição de hoje, que precisamos usar um fator que vai ser citado muito aqui, Cristo ele não vem combatendo que é proibido julgar, tá? Existe um julgamento que podemos aplicar, que é, por exemplo, eu até anotei aqui, precisamos pregar ou julgar o fator em fator de alerta à igreja sobre os lobos vestidos de ovelhas, como Cristo mesmo fala em Mateus 7:15, que a gente vai ver na próxima lição.
né? Então, assim, a gente precisa alertar, é o julgamento de alerta para a igreja, de edificação para a igreja, para que eles não venham se cair nesse momento, né, de que vai vir lobos vestidos de ovelhas. Então, esse julgamento a gente vai ver aqui à luz dessa lição de hoje. O pastor Osiel Gomes foi muito feliz em citar muitas coisas, muitas sutilezas a partir disso, né, dando ênfase nesse ponto específico, e a gente vai ver que Cristo, ele nos deixa apto a julgar, porém que esse julgamento seja para a edificação da igreja e não para julgar em fator de apontamento os outros, né? Então, e a gente vai aprender também que Cristo, ele ensina que se existe algum irmão que comete algum erro, vamos dizer assim, ou algum pecado, a gente não vem julgar ele, a gente vem orar por ele, a gente vem ajudar a ele, que aí vem o papel do discipulado, que a gente vem discipular esse irmão para que ele não venha mais cometer aquela situação, né? O julgamento, quem faz não é eu e nem você. O julgamento vai ter no juízo final. Naquele juízo que João vê em Atos capítulo 19, em Apocalipse capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 e 22. É esse que o único que vai ser juiz e que vai nos julgar naquele grande dia, tá bom? A palavra hoje chave é cautela, certo? E a leitura bíblica em classe. Hoje eu vou ler com vocês porque é pouca, né? Bastante curta. Hoje a gente introduz e abre, né, o Sermão do Monte em Mateus 7, né? A gente vai entrar nessa exposição agora do último capítulo do Sermão do Monte, que é capítulo 5, 6 e 7. A gente vai estudando a exposição de cada capítulo desse, né? E hoje a gente entra no capítulo 7. E aí a gente vai ver aqui que é bastante em prol de discipulado. Cristo, ele vem falando em Mateus 7 e em diante, um contexto voltado a um discipulado, como postura. E aqui eu venho citando sempre nas lições que essa revista vem falando sobre caráter cristão. A grande trajetória dessas lições bíblicas aqui que a gente está estudando através desse trimestre, a gente vê que é vinculado ao caráter cristão, à postura cristã. Então, quando a gente parte para incitar discipulado, a gente está fazendo o seguinte, moldando à luz da Bíblia, moldando o caráter de uma pessoa, daquele que está recebendo o discipulado, que a gente chama de discipulando, né? Ou o aluno do discipulado. Então, a gente vai ver muito isso. E vamos ver aqui o que Cristo falou em Mateus 7. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E Cristo está dizendo assim, por que você fica reparando muito a vida do seu irmão? O erro do seu irmão? O pecado do seu irmão? No lugar de você ver o seu primeiro. Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando numa trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltem-se vos despedacem. Então a gente percebe aqui que Cristo, ele começa a moldar a postura, né? Ele continua, na verdade, porque o Sermão do Monte, ele é introduzido, ele é logicamente nesse contexto de uma abordagem em postura, em prol do caráter, em prol do fator cristão, certo? E quando ele chega no capítulo 7, ele diz assim, o fator de examinar-se a si mesmo, né? Ele traz à tona isso aí, ele traz a sutileza disso, né? Que
Por que você está olhando o que está no seu irmão, sendo que você tem algo em sua vida? Então, primeiro você faz o seguinte: trate-se você primeiro, se conserte, se reconecte com Deus você primeiro. Depois você vai ver, você vai ajudar o seu irmão. Então Cristo ele vem trazendo muito isso à tona, né? E os escribas e fariseus, eles tinham um julgamento, né? Um julgamento em fundamento de falsa justiça. Então os escribas e fariseus eles faziam um julgamento vinculado a uma falsa justiça, mas Cristo veio ao contrário disso, né? Cristo ele fundamentou o julgamento, ensinando a todos que a verdadeira justiça é a de Deus. Então a gente vai aprender hoje isso aqui nessa lição de número 11, tá bom? Vamos aqui para a introdução. Nessa lição veremos que o Sermão do Monte Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Em Lucas 6,37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Eu já até citei sobre isso. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a ele. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Vamos agora para o primeiro tópico aqui. Não devemos julgar o outro, certo? Primeiro subtópico: aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso, estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Pelo fator de sermos humanos, acontece muito isso no meio da igreja, tá? Então, somos imperfeitos, temos dificuldade de relacionamento, isso é normal. O ser humano ele é dessa forma. Tem uns que não gostam de ficar conversando, tem outros que gostam de ficar conversando mais com os outros, né? Então, tem muito isso. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Contudo, ele exige que os súditos de seu reino sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Eu já até citei sobre isso e não tenho melhor explicação do que eu já falei. Então a Igreja de Cristo, ela tem um guia prático para uma ética cristã, ao ponto de, já citei sobre isso, eu vou refrisar, se a gente vê que tem algum irmão com algum problema, um pecado, isso e aquilo, a gente não condenar, não julgar o irmão, mas ajudarmos ele em oração, cuidarmos dele espiritualmente. Isso é ética cristã, isso é postura cristã, isso é ser gerado uma nova criatura dentro de você e ser guiado pelo Cristo, pelo Espírito Santo. Quem é completamente guiado pelo Espírito Santo, quem tem o alimento da palavra sobre sua vida, que tem uma verdadeira mudança, quem é guiado por Jesus Cristo, ele trata o irmão como ele trata a si mesmo. Então ele se cuida espiritualmente, ele se zela espiritualmente, ele tem o fator de vou olhar para mim e vou me cuidar, vou me ajeitar, vou estar apto diante de Deus e aí vou ajudar o meu irmão.
Tá certo? O Sermão do Monte é um código, eu achei isso aqui interessante que o pastor Aziel colocou, é o código de ética dos servos de Deus. Mostramos como devemos agir ou nos comportar diante da ação errada do nosso irmão. Aqui concluímos esse tópico aqui, tá certo? Segundo subtópico, ninguém deve ser julgado. Então isso é uma pergunta e que a gente vai quebrar aquele fator de que a gente não pode falar nada, certo? Então, o julgar, dizer que vou ser bem grosso aqui, tá, irmão? Então me desculpe aí, mas a gente dizer que o outro vai pro inferno é capaz da gente ir e o outro não ir. Amém? Então tenha cuidado quando a gente escutar uma pessoa falar, ver um erro da pessoa, essa pessoa vai pro inferno, não sei o quê. Vá orar primeiro por essa pessoa para que Deus quebre o coração dessa pessoa e ajude ela a não pecar mais, a não viver essa prática pecaminosa, a não viver essa conduta que é rejeitada por Deus. Amém? Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento perante parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e das outras igrejas. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Então aqui cita dois relatos bíblicos de julgamento perante o homem, né? Então Jesus ele julga os escribas e fariseus, né? Ele fala que as pessoas que procedem como cães e porcos, né? Ele fala que o julgamento é procedimento hipócrita dos escribas e fariseus. Então Cristo ele julga esse fator a respeito de que está errado e não de julgar aquele julgamento, como eu já citei, vou citar ele novamente, que é o mais claro, vai para o inferno. Cristo, ele julgou Paulo, quando ele faz aqui o julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas, ele julga para a edificação da igreja, para o conserto acontecer, para a exortação ser aplicada, para o conceito de está errado, precisa consertar, conserta, vamos orar para agir, para ter uma providência. O julgamento é permitido em prol de combater o pecado, o julgamento é permitido em prol de combater o erro, de combater a hipocrisia, para para um só foco, para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Terceiro tópico, subtópico, na verdade, o julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo krinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado nas nossas observações ou pela aparência pessoal. Isso aqui é um fato muito polêmico, mas eu vou citar aqui porque quando envolve Bíblia, eu sou muito criterioso à Bíblia, né? Eu gosto de muito o que a Bíblia diz, por mais que pessoas não concordem, pessoas não... É Bíblia, eu não posso fazer nada, né? Então, se está escrito na Bíblia, eu vou usar para a minha vida. Mas no meio cristão existe uma deficiência que o pastor Aziel Gomes citou aqui.
julgamentos baseados pelas nossas observações e pela aparência pessoal. Pela aparência pessoal, tem muita gente que é racista dentro da igreja. Aqui eu já estou falando sobre preconceito. Mas a pessoa julga só porque a pessoa é negro. Isso é pecado. Não dá oportunidade porque é negro. Isso é pecado. Outra coisa, pelas nossas observações, pelo que a gente entende dos outros. A gente toma conclusões precipitadas ao falar do irmão. No lugar da gente deitar, se ajoelhar, melhor falando, orar pelo aquele irmão. E a gente toma ações precipitadas para falar mal do irmão. Continuando aqui, o próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Eles estavam errados porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Postura, caráter cristão. Amém? Então, irmão, essa lição de hoje ela é muito confrontante. Essa lição de hoje ela toca em muitos detalhes importantes. Essa lição de hoje ela traz um ensinamento muito profundo, muito genuíno, de muitos conceitos e de muitas características de cristão de hoje, que não deveria ter, não deveria existir. Tá bom? Então, se eu estou te ajudando aí, você que é professor de escola bíblica, você que é aluno da escola dominical, se você está aprendendo, se você está recebendo de Deus, deixa o joinha aí, para que o YouTube entenda que você está sendo abençoado, está aprendendo aqui com a gente e ele recomende com mais pessoas. Me ajuda aí se inscrevendo nesse canal, que a gente está para bater a próxima meta. E assim, o nosso canal tem crescido, graças a Deus, para ensinamento da palavra do Senhor, para aplicação da palavra do Senhor. E é esse o nosso propósito, de pregar o Evangelho. Tá bom? Então, vamos partir aqui para o segundo tópico da nossa revista, da nossa lição de hoje. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então aqui entra o conceito de que Cristo está falando para os irmãos. Cuide de você primeiro para depois olhar para os outros. Como é que você está olhando? Vou usar aqui a palavra de Cristo aqui. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Claro, aqui são figuras de linguagem que Cristo usa, né? Metáfora que Cristo usou, mas Cristo estava dizendo o seguinte: como é que você olha a vida do seu irmão se a sua precisa de conserto? Como é que você julga um irmão se você precisa ser consertado? Vamos seguir aqui. Primeiro subtópico: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Isso aqui é uma lapada na nossa vida. Se eu julgo muito uma pessoa é porque eu estou tentando esconder o que é para ser julgado na minha vida. O que é que eu estou fazendo de errado. Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério em um homicídio, para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou uma história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre, em 2 Samuel 12. Sem analisar bem a história e estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença: digno de morte é o homem que fez isso. 2 Samuel 12. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos.
Muitas vezes, o modo errôneo, procuramos falhar nos outros e os sentenciarmos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação a nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. Aqui eu vou citar só uma frase. Devemos nos examinar. Outra frase, mais uma. Devemos orar pelos outros antes de a gente falar alguma coisa dos outros. Essa mensagem aqui, ela é muito profunda, viu? Muito profunda. Vamos para o segundo subtópico. Hoje é uma lição bem rápida, mas tem muita coisa para a gente conversar. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências, é o que Jesus ensina em Mateus 7:2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, em João 8:7. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso, foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos nos avaliar todos os dias. Aqui eu quero falar só algumas coisas. O espírito mórbido da crítica irão recorrer em graves consequências. Aquele que permanece nesse fator de criticar o próximo, de falar do próximo, é isso aqui que Cristo está querendo dizer. Você que continua fazendo isso, existem várias consequências para você que permanece em uma indecência. Então, aplica isso profundamente. Você que é professor de escola bíblica, aplica isso profundamente para os teus alunos. E você que é nosso aluno, entenda uma coisa, que Cristo ele veio ensinar o real sentido da lei e veio falar o seguinte: a gente precisa abandonar umas práticas malignas. Segunda coisa que eu quero dizer aqui é que as manchas corrigidas em sua vida, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, atira a primeira pedra contra aquela mulher, né, que foi pega em ato de adultério e aí levaram para Cristo. Ali também tem vários sentidos, né? Mas um dos sentidos era os escribas e fariseus querer pegar Jesus errando em algum procedimento. E aí, né, eles trouxeram aquela mulher para Cristo e Cristo disse: aquele que nunca cometeu um pecado, atire a primeira pedra. Se você nunca pecou, pode atirar a primeira pedra. Eles estavam preocupados tanto com a vida daquela mulher, com a vida de Jesus Cristo, que esqueceram da sua própria vida. É isso que Cristo quer dizer. Você esquece da sua vida e vai se preocupar com a vida dos outros. Se preocupa com a vida dos outros em pregar o evangelho, em fazer a ação genuína do evangelho sobre a vida daquela pessoa, no que no lugar de estar falando dela, do pecado dela, do erro dela. Irmão, a gente precisa cuidar da gente e pregar o evangelho para que pessoas não venham errar, pessoas não venham cometer erro, não venham viver no pecado. E como é que a gente combate isso? Com a palavra do Senhor. Então, no lugar da gente julgar, a gente precisa pregar que é errado, a gente precisa pregar o que é certo, o que devemos fazer e fazer com que o povo seja discipulado com esse fator. Terceiro subtópico, uma pergunta, né? O que fazer, né? O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. A gente precisa
isso esteja na nossa mente, no nosso coração, que somos falhos, imperfeitos. Segundo, precisamos nos relacionar com pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. E, por último, né? Aí ele cita aqui um versículo, né? Pois o amor não faz mal ao próximo. Em Romanos 13:10. Em terceiro lugar, né? Não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Efésios 2. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram e que precisam, né? Pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Eu anotei aqui, ó, é mais glorioso orar e ajudar no contexto espiritual, né, de que a gente julgar o próximo. Porque a gente, no lugar de se preocupar com o defeito, com a forma que o irmão está, a gente não se preocupa com discipular ele, pregar a ele a verdade, pregar a ele o evangelho, e a gente tá fazendo aquela patotinha falando do irmão para outros. Cristo não vem ensinando isso. Cristo ele vem ensinando que se a gente a gente é imperfeito, a gente tem falha, a gente erra e que a gente precisa examinar isso na gente. Tá certo? Então, se você está recebendo de Deus através dessa lição de hoje, deixa o joinha aí, comenta, certo? Deixa o comentário, tá bom? Inscreva-se no canal e vamos aqui para o tópico 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Primeiro que é uma pergunta, Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Romanos 3:23. Então Deus, ele tem uma graça envolvida em nossas vidas. Isso aqui é glorioso. Glória a Deus por isso. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Cristo Jesus. Deus, ele é tão bondoso que mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Segundo subtópico, como Deus nos julga. O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Amém? Acho que isso aqui ficou muito claro. Deus, ele não age brutalmente. Deus, ele não derrama sua ira aleatória, né? Mas ele é um Deus de justiça e de retidão. Paulo, ele cita isso em Romanos, no capítulo 1, que a justiça do Senhor vem para aqueles que conhecem a palavra e praticam o erro. Que Paulo ele está citando lá homem deitando com homem, o povo agora está adorando a aves, a répteis, a planta, a isso e aquilo, homem deitando com homem, mulher deitando com mulher, está errado e conhece a palavra. E tem gente que conhece a palavra e ainda aplaude isso. Aí Paulo finaliza o capítulo dizendo que a justiça de Deus vai vir contra esse povo.
Subtópico 3, vamos lá. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que esconde os seus pecados, mas a sua bondade e o cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados. Glória a Deus. Procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, como diz em Romanos 11, 22. Então aqui ele cita o relato de Davi, né? Que Davi ele pecou contra Deus e pecou contra o seu irmão que mandou matar o rapaz, né? O seu fiel soldado, né? Mandou matar. Além de mandar matar, deita com sua esposa, né? Já tinha deitado com sua esposa. Matou o rapaz. Pecou contra Deus. Quando Natan vem e aplica a advertência, Davi ele entende aquela história que Natan fala. Davi entende que era para ser morto o rapaz que matou a única ovelha do homem pobre. E Natan entende já aquilo ali como Natan já vem como Deus, como em forma inspirada em Deus, melhor falando. E aí Davi se arrepende, deixa, mas a justiça de Deus ele não sai sobre a vida de Davi. A consequência ela vem sobre a vida de Davi. A espada do Senhor não sairá da sua casa. Essa foi a consequência. Né? Então Deus ele cuida. Deus ele é bondoso. Mas se pecarmos, pedimos perdão, deixarmos, mesmo assim a justiça será feita. A consequência virá. Amém? Conclusão. Devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém. E muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Irmão, essa é a mensagem de hoje, essa é a aula de hoje, né? A lição número 12 que a gente vai aplicar próxima segunda-feira. A bondade de Deus em nos atender, né? A gente vai abordar 3 pontos específicos: a bondade de Deus, há 2 caminhos para escolher, a mentira dos falsos profetas. Então próxima lição a gente vai abordar a partir de Mateus 7, do 7 em diante. A gente vai ver muita coisa de Deus. Eu peço a você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho, curte, deixa o joinha, comenta, compartilha com o máximo de amigos que você conseguir, para que a mensagem de Deus venha chegar em muitas vidas. Quarta-feira estamos aí com mais uma mensagem da série Salmos para a Vida, e eu convido você para participar. Se você ainda não participou, né, vou deixar um card passando aí, né, ou se não, procura na nossa playlist aqui do canal. Você vai ver lá a série Salmos. A gente vem trilhando aí sobre diversos salmos de aplicação para nossas vidas, tá bom? Então que Deus continue abençoando você, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Até a próxima lição número 12, em nome de Jesus. Amém.